Olá, bom ter você mais uma vez para o programa Diálogos e hoje nós vamos conversar com o doutor Paulo Henrique Poggiali. Paulo Henrique é médico, especialista em endocrinologia e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre essas questões que envolvem a nossa saúde. Olá, Paulo, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Obrigado. Para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho de você, sobre a sua atuação e a sua formação como médico, que você se apresente, né, para os nossos telespectadores. Eu sou o Paulo Henrique Poggiali, sou do Vale do Aço mesmo, e me formei em medicina em 2012. Iniciei logo em seguida a pós-graduação para a área de endocrinologia, uma área que me identificava mais, e estamos trabalhando aí na endocrinologia até hoje. Sim. Ô, Paulo, explica pra gente um pouco o que é a endocrinologia, como atua um médico que tem especialidade nessa área, né, que fez essa especialização em endocrinologia. O médico que mexe com endocrinologia, ele cuida do sistema hormonal do corpo de um modo geral. Nosso corpo é formado por certos sistemas de glândulas, né, tireoide, hipófise, pâncreas, suprarrenal, e essas glândulas produzem alguns hormônios. E esses hormônios em conjunto são fundamentais para que o bom funcionamento do organismo ocorra. Sim. Então a gente cuida da saúde hormonal do corpo como de um modo geral e da parte de metabologia, né? A parte hormonal influencia muito na parte de metabologia do nosso corpo. Sim. Quais as questões que levam as pessoas a terem necessidade de consultar um médico que tenha conhecimentos na área de endocrinologia? Mas, geralmente a pessoa passou previamente por uma consulta com um clínico geral e foi diagnosticado alguma disfunção hormonal ou algum câncer ou tumor, ou qualquer doença que envolva uma dessas glândulas produtoras de hormônio, e daí é encaminhado para a gente dar seguimento com o tratamento de forma mais específica, mais abrangente, de acordo com aquilo que foi diagnosticado. Sim, você pode dar alguns exemplos para a gente de pacientes que você atende, né, ou de tipos de adoecimento? O mais comum, a gente pega muito mais comum, é diabetes, e disfunções tireoidianas e obesidade. Então a pessoa vai consultar com um clínico e faz uma glicemia de jejum, por exemplo, e vê que é diabético pela glicemia de jejum. E daí o clínico encaminha pra gente, a gente dá seguimento com tratamento de diabetes, né? Tireoide é a mesma coisa, a pessoa faz exame de rotina e vê que tem um exame de marcador de tireoide alterado, que configura uma disfunção tireoidiana, e a pessoa é realmente encaminhada pra gente para fazer o tratamento. E esse tratamento é multifatorial, depende da doença que foi, né, diagnosticada com a propedêutica, para se restituir o tratamento medicamentoso ou cirúrgico, de acordo com aquilo que for julgar necessário. Sim. Existem alguns sinais, por exemplo, em relação a esses itens, esses casos que você citou, que a gente poderia observar e que poderia ser um sinal de alerta para falar assim, opa, é bom eu procurar um clínico, porque isso pode ser uma disfunção hormonal? Existem algumas coisas que a gente pode observar em nosso organismo? Ficar de olho sempre em mudanças de configuração corporal muito repentinas, né, de composição corporal muito repentina. A pessoa emagrece de uma maneira, né, mais absurda ou engorda de uma maneira muito rápida. Isso pode configurar uma disfunção hormonal. Então, alguma característica física mesmo, uma face em lua cheia, que é muito comum de algumas síndromes, né, pode ser uma disfunção hormonal. Algo que olhou na pessoa e está diferente. Não, você está diferente, fisicamente falando, então vamos passar com o endócrino para a gente ver se a gente consegue enxergar alguma disfunção hormonal ali. Sim. Normalmente são quando ocorrem mudanças físicas. Por que da minha pergunta? Às vezes a gente tem crianças que têm uma característica de ser um pouco mais gordinha desde a infância. Então é uma característica que já traz ao longo de sua existência. Sim. Então é uma estrutura física que tem essa característica. Então isso não é uma mudança brusca. Certo. Então o que você está dizendo é quando eu tinha uma determinada estrutura física e isso mudou. Mudou de repente. Pode ser uma disfunção hormonal que está surgindo. Sim. Alguma coisa também em relação a comportamento pode estar ligado à disfunção hormonal? Com certeza. Principalmente hoje, nosso estilo de vida, né, ele envolve inúmeras respostas hormonais e metabólicas, né? A nossa dieta hoje é muito ruim. Então, uma dieta muito rica em açúcar e gordura saturada que prejudica muito o sistema hormonal do corpo, né? Está tendo predisposição de diabetes tipo 2 em pessoas cada vez mais jovens, isso é muito preocupante, né? E disfunções de um modo geral dos próprios hormônios sexuais, níveis mais baixos de testosterona em homens jovens. Esse estilo de vida agitado, estressante, tem configurado isso. Então é bom ficar de olho sempre. Sim. Para o homem, o que pode indicar essa baixa de testosterona em termos de comportamento? Assim? Clinicamente a gente percebe por acúmulo de gordura na região abdominal, perda da massa muscular, né, de modo rápido, súbito, disfunção de atividade sexual, libido mais baixo, uma disfunção na capacidade sexual mesmo,
E o principal, fadiga, astenia, fraqueza e incapacidade física. Sim. O que seria astenia, hein? Astenia é, como é que eu vou te explicar? É uma sensação de impotência, vamos dizer assim. A pessoa está astênica, fraca, né? Meio que paralisada diante das coisas? Exato, é astênico, justamente. Sim, sim. E é importante a gente conversar sobre isso, principalmente nessa questão hormonal masculina, que muitas vezes os homens ficam ali silenciosos, não é? Com vergonha até às vezes de procurar um tratamento ou até acreditando que não existe, não entende aquilo como um processo que pode ser clinicamente cuidado, né? Com certeza. E a gente vem observado no consultório, na prática, níveis hormonais de testosterona cada vez mais baixos. A gente está em dúvida se é em relação ao grau de estresse de hoje em dia, se é a má alimentação, né, exposição a químicos. Então isso tudo pode estar causando essa deficiência de testosterona precoce e prejudica muito a saúde, não só a saúde, a estética, né, e a qualidade de vida da pessoa. Sim. Outra pergunta que eu queria fazer para você é em relação à faixa etária, né? Ainda dentro dessa temática da testosterona, se isso tem uma faixa etária em que você observa que tem acontecido mais, ou se pode acontecer a qualquer momento da história do homem? Como eu te falei, normalmente o que a gente espera é que após os 40, 45 anos, esses níveis abaixem, isso é fisiológico, né? Uhum. Mas atualmente eu tenho pegado no consultório pacientes com 25, 26, 30 anos com níveis baixos de testosterona. Menos de 30 anos é realmente muito É preocupante. E às vezes a pessoa está buscando uma hipertrofia muscular, está buscando um emagrecimento e não consegue devido a esse nível baixo de testosterona. Então, infelizmente, a gente tem que repor, né? Porque a gente tenta mudar o estilo de vida, a pessoa às vezes não consegue, então a gente tem que entrar com o hormônio mesmo para repor, porque senão não vai atingir o objetivo que ele almeja. Nesse caso, essa reposição hormonal, ela é temporária ou ela segue, então, ao longo da vida da pessoa? Tudo que é reposição, né? Tudo que é reposição, tudo que é algo que o seu corpo não produz, é pro resto da vida. Você tem que estar suplementando, ou seja, é igual ao alimento. A gente não produz o alimento, a gente tem que, né, consumir o alimento todo dia. Então esse hormônio que não é produzido mais, ele tem que ser reposto. Existem outras estratégias que não utilizar o hormônio para tentar estimular a glândula a voltar à sua atividade normal, à sua função normal. É possível, mas dependendo do caso, a glândula já está um pouco mais esgotada e não consegue produzir. A gente tem que entrar com o próprio hormônio mesmo. Sim, então cada caso é um caso que exige então essa análise mais minuciosa. Para isso que exige a nossa presença lá para estar controlando. Sim, sim, isso é importante. E é importante também a gente alertar as pessoas, né? Quer dizer, existem alternativas. E às vezes muitas pessoas ficam ali naquele cotidiano, as questões vão aparecendo e vão ficando como normais. Conformadas. Justamente. Não entendem que aquilo é uma questão de saúde e que pode ser cuidada e pode retomar aí as suas funções, sua alegria, sua disposição, né? Para as atividades da vida e do cotidiano de maneira geral, né? Então nós falamos dos homens, e no caso das mulheres isso tem ocorrido também, você tem observado, você disse que no caso dos homens tem ocorrido mais cedo essa necessidade de ter atenção em relação aos hormônios masculinos. No caso da mulher também você tem observado que tem acontecido ou não? No caso da mulher fica mais difícil a gente ter essa noção, porque a mulher ela tem picos hormonais durante o mês devido ao período de menstruação, então os níveis hormonais são muito lábeis, né? Eles alteram de acordo com aquela menstruação ou com a atividade ovulatória da mulher. Então fica difícil a gente saber se ela está com aquela baixa ali, se é por conta dessa menstruação que está para chegar, ou se é realmente uma deficiência que ela tem. Ainda mais as mulheres de hoje que usam anticoncepcional, então elas têm níveis fisiológicos de estrogênio mais baixos do que... E de testosterona também, que a mulher também tem testosterona. A gente encontra mulheres cada vez com o nível de testosterona mais baixo. Mas a reposição hormonal na mulher, no caso, pelo menos eu só faço depois da menopausa. Depois que realmente já não há mais produção. Sim. Aí porque essa dificuldade de medir mesmo esses hormônios na mulher, fica mais complicado. Sim. No período que é denominado climatério, onde já começam a acontecer pequenas alterações hormonais, mas ainda não cessou o ciclo menstrual por inteiro, ou seja, a menopausa ainda não aconteceu. É aconselhável algum tratamento hormonal, ou que tipo de tratamento hormonal você acha que seria interessante? Essa parte é polêmica porque alguns ginecologistas que estão mexendo com reposição hormonal, né, que se sentem responsáveis pela reposição hormonal, na verdade não são, isso é uma doença endócrina, quem trata somos os endocrinologistas. Eles às vezes não fazem essa terapia de reposição hormonal porque tem estudos que evidenciam câncer de mama, né, relacionados a essa reposição hormonal.
E as mulheres acabam ficando expostas mesmo aos sintomas do climatério, né? Fogachos, queda da libido, irritação, depressão, que é muito comum, osteoporose, né? Infarto, que acomete muito mais as mulheres após a menopausa, né? As fraturas por queda acontecem pela osteoporose crônica. Então isso tudo é falta de estrogênio na mulher. No meu consultório, a não ser que tenha contraindicação prévia, eu faço reposição hormonal nessas mulheres para que isso evite, né? Evite de ocorrer essas sensações desagradáveis aí. Sim. Eu sempre faço reposição de maneira fisiológica, lógico, né? Em mulheres no climatério e pós-menopausa. Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ocorre crianças precisarem de uma abordagem de um endócrino para questões hormonais? Ou isso é mais para adultos? No caso das crianças também, por falta de evidência científica, a gente deixa essa questão hormonal de lado. A gente trabalha mais com disfunção, com doença. Se a criança tem uma disfunção, né, uma síndrome de Klinefelter, né, vários tipos de síndromes endócrinas que geram repercussão hormonal, a gente trata a síndrome, né, e faz reposição de acordo com a síndrome. Um panhipopituitarismo, por exemplo, que é uma disfunção... Panhipopituitarismo. Agora você vai ter que explicar o que é essa... É uma disfunção da glândula pituitária, hipófise, que produz uma série de hormônios. Então a criança que tem esse panhipopituitarismo, ela não produz os hormônios da hipófise. Então a gente tem que entrar com reposição do GH, né, do TSH, dos hormônios tireoidianos. Então faz uma disfunção geral do corpo, a gente tem que repor todos os hormônios que a pituitária estaria produzindo. Na verdade não vai estar, né? Na verdade ela não produz esses hormônios, ela manda um comando para serem produzidos, né? Então, como não vai haver esse comando, a gente vai ter que repor GH, vai ter que repor cortisol da adrenal, vai ter que repor os hormônios sexuais. Sim. Mas isso só em caso de doença, né? Sim. Crianças normais, com nível fisiológico, a gente não mexe não, por falta de evidência científica. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para os pais que estão em casa nos assistindo, né? Porque nós que temos filhos, né, ainda crianças, a gente não consegue identificar no nosso cotidiano sinais que podem indicar uma necessidade de uma consulta. Por exemplo, às vezes o menino está lá apático e tal, e não quer fazer nada, você acha que é preguiça? Por exemplo, não sei se é o caso. Sim. Se isso poderia ser indicativo para procurar um clínico, porque poderia haver algum problema ou de saúde ou hormonal. Você falou isso no caso dos homens. No caso de criança, tem alguma coisa que a gente poderia ficar atento também ou não? Sempre observar, né, as características da criança e passar na avaliação clínica ou pediátrica antes. Sim. Provavelmente, se for um profissional competente, vai diagnosticar uma disfunção hormonal e vai passar para a gente. Encaminhar. Então, vai sempre encaminhar. é pelo encaminhamento de um clínico. Preferencialmente. Sim. Às vezes a gente pega pacientes que já vêm direto, né? Já desconfiam, leu na internet, já vem direto para a gente. Hoje em dia tem essa Mas é facilidade. preferencialmente melhor que a gente seja encaminhado por um clínico ou por um pediatra, se for criança, melhor ainda. Sim. Nós já estamos terminando o primeiro bloco e eu sei também que você atende hoje com um item, uma especificidade da terapia hormonal, né? Mas nós vamos conversar sobre isso já já no próximo bloco. Me espere aí. Estamos de volta com o programa Diálogos, hoje conversando com Paulo Henrique, que é médico especialista em endocrinologia. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho desses aspectos gerais da endocrinologia e as condições de saúde, né, que podem nos ligar um sinal de alerta para a gente procurar um clínico e buscar o acompanhamento de um endocrinologista, caso necessário. E no bloco anterior ainda, nós dissemos que o Paulo Henrique trabalha dentro do campo da endocrinologia com uma especificidade que é a modulação hormonal. É isso mesmo, Paulo? Correto. O que vem a ser modulação hormonal? Qual a diferença entre modulação e reposição hormonal? Bom, o próprio nome já diz, modulação é moldar, né? A gente arquitetar esses diversos hormônios que nós produzimos para conseguir um determinado objetivo, seja estético, seja por qualidade de vida, seja por qualquer objetivo que a pessoa tenha, né? A pessoa quer ser um atleta, melhorar a performance, então, otimizando níveis hormonais, né, específicos, né, conseguimos melhorar essa parte física e a parte de qualidade de vida. E a reposição hormonal é um tipo de modulação hormonal. A gente está repondo aquilo que não está sendo produzido, né? De qualquer maneira, estamos modulando, sempre tentando manter o mais fisiológico possível ali para uma pessoa fazer reposição. Agora, no que se diz modulação, eu posso ir além da reposição. Eu posso buscar otimizar esses níveis hormonais,
até passar um pouquinho do suprafisiológico, para que você consiga determinados objetivos, por exemplo, hipertrofia muscular. A gente sabe que a testosterona... O que é uma hipertrofia muscular? Tem que ir explicando tecnicamente para mim, para eu acompanhar os nossos telespectadores também. A hipertrofia muscular é o crescimento do músculo, o aumento do volume do músculo, né? Sim, então quando a pessoa vai para uma academia, por exemplo, começa a malhar, mas nem sempre tem os resultados que espera. Sim, isso pode ser porque às vezes ela não tem a quantidade de testosterona necessária, porque a testosterona é o mais potente anabolizante, né? A princípio, se for níveis adequados, natural. E se a pessoa não tem níveis adequados, se ela não fizer reposição, ou até buscando um resultado mais extravagante um pouquinho, aumentar esses níveis de testosterona, ela não vai conseguir um resultado desejado, né? Tem pessoas que desejam uma hipertrofia muito intensa, um músculo muito grande, então precisa de níveis maiores de testosterona. Então a gente faz esse tipo de tratamento, sempre, lógico, tem que ter um acompanhamento de um médico especialista na área para poder estar modulando aquilo de forma correta e aparando os mínimos detalhes, né? Porque do contrário pode ser prejudicial à saúde. É isso que eu ia te perguntar. Esse tipo de abordagem pode causar algum dano para a saúde? Ou seja, eu tenho esse objetivo estético, né? Vamos dizer assim, em relação aos músculos, a fazer um desenho corporal, vamos dizer assim, uma estética corporal. Essa modulação não pode, posteriormente, causar algum problema de saúde a longo prazo? Pode, se for feito da maneira errada, né? Quando a gente que entende do assunto faz o negócio bem feito, a gente está sempre monitorando com exames e monitorando os níveis hormonais e não posterga isso muito tempo, né? Para depois só manter mesmo e evitar qualquer tipo de colateral. Agora, é claro que o paciente que busca isso é um paciente específico, não é todo mundo que busca isso. Sim. Geralmente procura modulação hormonal para qualidade de vida, né? Para melhorar determinado aspecto, para melhorar um pouco a performance, mas a gente às vezes não precisa extrapolar tanto os níveis fisiológicos dos hormônios. Sim. A gente pode deixar mais fisiológico. Agora, a pessoa que busca hipertrofia máxima, nós vamos ter que extrapolar um pouquinho. E isso requer muita atenção justamente para isso, para não ter nenhum problema indesejado. Pode sim causar um dano irreversível se a pessoa não souber fazer uso e não souber das terapias adjacentes, que são várias terapias adjacentes, né, que se compõem essa modulação. Não é simplesmente dar testosterona no indivíduo. Tem todo um aparato em volta de hormônios que vão ser alterados quando você dá testosterona para ele. Sim. Então a gente tem que mexer direitinho em cada campo aí para não ter nenhum problema. A pessoa não ser surpreendida com alguma doença aí decorrente a isso, ou até mesmo ficar infértil, né, porque excesso de testosterona pode causar infertilidade. Sim. Então a gente tem que estar sempre prevendo de antemão e saber tratar de acordo com cada caso. Ou seja, tem que ter um acompanhamento rigoroso nesse processo. Nesse tipo de paciente, a gente geralmente faz exames de 4 em 4 semanas. Sim. Para estar monitorando ele mais de perto, né? Isso me lembrou um caso que apareceu na mídia há um tempo, eu não sei se tem relação, de um cantor que teve um problema de saúde sério, que uma das questões que veio à tona para a discussão foi se poderia ter relação... Está ligado ao anabolizante, né? Anabolizante. Provavelmente ele usou uma dose muito exagerada do anabolizante e não soube utilizar da maneira correta e não se preveniu com exames para poder prever alguma alteração que ele estaria causando. Agora, é lógico, nós médicos que sabemos mexer com isso, a gente vai até certo ponto com o indivíduo também. Tem indivíduos que querem algo, né, virar um monstro, por exemplo, virar algo sobrenatural. Isso aí não é indicado para ninguém. Isso é lógico que vai causar danos, então a gente não vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar num ponto para conseguir uma estética legal, uma estética bacana, e não vamos avançar muito aí com o indivíduo, não. Nós vamos tentar mais a menor dose possível, né, da substância para o melhor resultado possível. Sim, equilibrar estética e saúde, né? Com certeza. Que aí performance com saúde, né? Isso é bom. A outra questão, você falou da modulação hormonal em relação a essa questão muscular. Existem outros itens ou outras situações em que pode ocorrer modulação hormonal? Sim, por exemplo, o indivíduo está tentando perder peso, o indivíduo não consegue, ele já tentou dieta, já tentou atividade física, faz o trabalho direitinho, mas não consegue ter um resultado bacana. A gente faz uma varredura hormonal e percebe que a tireoide dele é um pouquinho preguiçosa, vamos dizer assim. Não tem disfunção tireoidiana, mas é uma tireoide que poderia ser otimizada. A gente pode entrar com níveis mais baixos dos hormônios tireoidianos para otimizar essa tireoide e ser um facilitador para a perda de peso. Ou então o indivíduo que tenta a mesma coisa, o mesmo objetivo, não consegue, porque às vezes tem uma baixa da testosterona. Então a gente tem que repor, né, no caso, modular a testosterona dele para um nível mais alto, e aí fisiológico, né, e para ele conseguir ter esse objetivo. Às vezes tem uma disfunção endócrina por trás daquela obesidade ali que é desconhecida, né,
Sim, que ela nem sabia que estava ali, às vezes está tentando há vários tempos. Às vezes não é chamado disfunção pelo exame, porque os exames variam muito, né? O nível de testosterona varia de 200 a 800, por exemplo. Então, de 200 a 800 é normal. Mas o indivíduo tem lá 201 e tenta de tudo para perder peso, não consegue. A gente joga essa testosterona dele para 800. Ele continua no normal, sim, com um nível maior de testosterona. Então, é um facilitador. Ele não sai daquele padrão de normalidade, né, desse hormônio no organismo. Exatamente. Mas eleva um pouco e aí pode ajudá-lo. E a gente sabe também que a modulação hormonal, além de tudo, previne doenças, né? Previne as doenças metabólicas de um modo geral, tanto diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, né? Então, os níveis mais baixos podem estar mais baixos desses hormônios, né? Os hormônios podem estar descompensados. Pode gerar uma resposta metabólica no corpo e ocasionar esse tipo de doença metabólica, aumentar o risco para diabetes, o risco para hipertensão, né? Consequentemente evoluindo para o infarto, evoluindo para AVC e essas condições já conhecidas. Ou seja, poderia entrar também numa perspectiva preventiva de manutenção de qualidade de saúde, de vida, com certeza. É o que a gente mais quer fazer com a modulação hormonal. O nível de performance, o nível de atleta é para algumas pessoas que vivem disso. Então vai ser necessário, né? Outro campo também, se você me permite falar, sim, alguns atletas que a gente sabe que faz uso de substâncias anabolizantes, mas que não vão parar de utilizar porque eles dependem daquilo. O fisiculturista, por exemplo, utiliza uma dose elevada de substâncias anabolizantes, e a gente sabe que ele depende daquilo porque é a profissão dele, é o esporte dele. A gente não vira as costas para esse paciente. Ele não chega no meu consultório, a maioria dos endocrinologistas comuns, o que fazem? Bate a porta na cara deles. Eu não faço isso. Eu busco conversar com eles e tentar conscientizá-lo o máximo possível, mas se não, eu vou fazer o máximo que eu posso dentro da ciência para tentar evitar alguma doença nele, mesmo ele utilizando doses superfisiológicas. Não fui eu que prescrevi. Eu estou simplesmente ajudando o indivíduo resgatar algum equilíbrio. Algum equilíbrio hormonal, mas eu sei que aquilo é a profissão dele e respeito a profissão dele. É uma profissão que exige esforço, né? Não é simplesmente o que a gente vê na televisão. A gente acha que é só um corpo lá, não é? Que ele tem toda uma preparação, né? Então a gente respeita muito o trabalho do atleta, do fisiculturista. A gente não fala de fisiculturismo só, fala de todos os esportes, né? Sim. Todos os esportes têm esse tipo de substância envolvida. E essas substâncias, porque é outra polêmica que a gente vê, que são as substâncias proibidas aí para os atletas de competição. Sim. Não é? Uma modulação hormonal não entraria nesse campo? Com certeza. Dependendo da modulação hormonal que a gente faça, vai ser considerado doping, né? Sim. Então o atleta em competição tem que ter uma atenção maior ainda, para a gente fazer uma modulação e não prejudicar ele no sentido do doping. Então, se for pego no exame, pedir para fazer um doping, né? A grande verdade é que todos vão estar dopados. Atualmente a gente sabe que esporte de alto rendimento só funciona com doping. Mas nem todos são pegos, né? A grande verdade é essa. Então, com certeza, a gente faz a modulação hormonal dependendo do atleta. Se ele for pego no doping, vai responder. Sim. E nós aí, né, normais, no cotidiano da vida, o que a modulação hormonal poderia... Você já falou da questão de prevenção de algumas doenças, da questão muscular, né? Para as mulheres, né? Essa modulação hormonal poderia ajudar também a partir de que momento, a partir de que idade? A gente pode dizer isso? Que há um momento em que aconselhava a mulher ter mais atenção e buscar essa alternativa? Na mulher, o que eu já disse, o principal é fazer a modulação a partir da menopausa. Fez a menopausa, a gente modula aqueles hormônios fisiologicamente, né? Antes disso não é... Podemos entrar com algumas substâncias que vão melhorar a performance, vão melhorar o desempenho atlético dela, mas também tem que ser... Pele, cabelo, né? O hormônio do crescimento GH, por exemplo, tem indicação de usar em algumas mulheres com flacidez da pele, né? Já não vai trazer crescimento, né? Pode aumentar um pouquinho a massa muscular, mas a gente vai usar uma dose bem baixa, uma dose mais controlada para poder fazer um tratamento mais fisiológico mesmo, né? Agora, repor os hormônios sexuais, no caso estrogênio e progesterona, a gente só repõe mesmo depois da menopausa. Ok, Paulo, foi muito bom conversar com você. O nosso tempo já acabou, né? E eu espero que tenha sido bom para os nossos telespectadores também aprender um pouquinho mais sobre essa questão dos hormônios, né? E de como uma modulação hormonal pode nos ajudar aí a ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Né? Eu agradeço muito obrigada. A oportunidade. E estamos abertos para recebê-lo outras vezes, viu? Para conversar sobre saúde. Gente, ficamos por aqui hoje com Diálogos e nos vemos semana que vem.